Damos as boas-vindas, você que participa conosco do estudo bíblico da Igreja Presbiteriana de Paraguaçu Paulista. Hoje nós vamos examinar o segundo mandamento, que se encontra registrado em Êxodo capítulo 20, versículos 4 a 6. Se você quiser, você pode pausar este vídeo e acompanhar na sua Bíblia a leitura que eu vou fazer aqui deste lado da gravação. Está escrito: não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo o que há em cima no céu e do que há embaixo na terra, nem de coisa alguma do que haja nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus zeloso, que vinga a iniquidade dos pais nos filhos, da terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e que usa de misericórdia para com milhares daqueles que me amam e que guardam os meus preceitos. Amém. Esta é a leitura do segundo mandamento. Se encontra registrado também na pergunta número 49 do nosso breve catecismo, do Catecismo da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é o Catecismo de Westminster. Tenho explicado aqui já em algumas ocasiões, inclusive no culto, sobre o que significa a palavra catecismo. Catecismo é uma forma de organização em que era mais popular em períodos anteriores ao nosso, em que se estudava algum assunto por meio de perguntas e respostas. Aqui funciona da mesma maneira. O catecismo vem uma pergunta e uma resposta embaixo. A pergunta é uma provocação, uma instigação ao raciocínio, para que a gente possa ter o interesse de aprender a resposta daquela pergunta que é feita. E a pergunta aqui é: qual é o segundo mandamento? Nós já vimos em ocasiões passadas a respeito dos 10 mandamentos, o significado da palavra mandamento, essa ideia de comando já foi colocado nos nossos encontros anteriores, razão pela qual eu parto daqui para explorar um pouquinho este segundo mandamento. E eu gostaria de chamar a atenção para duas palavras-chave neste texto. A primeira é a imagem, a palavra imagem. Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma do que há em cima do céu, etc. E aí, o meio do mandamento está escrito: nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus zeloso, que vinga a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e que usa de misericórdia para com milhares daqueles que me amam e que guardam os meus preceitos. Inclusive, para mostrar que o alcance da ira de Deus, o alcance é menor do que a misericórdia, que aqui é maior. Mas a ênfase do texto se encontra nessas duas palavras, penso eu, na palavra imagem e na palavra culto. Esta associação que não deve acontecer. Um culto a Deus por meio de imagens. Nem se mencione um culto a outros deuses, que já fica proibido no primeiro mandamento. Aqui o segundo mandamento, ele é um pensamento a respeito do culto ao Deus verdadeiro por meio de ícones, de imagens. Embora haja quem interprete que a palavra imagem deva ser melhor traduzida pela palavra ídolo. Aqui, todavia, o alcance para nós é indiferente, porque é o mesmo. Não se deve adorar a Deus, ou não se deve adorar aos deuses, qualquer deles, e também não se deve adorar o Deus das Escrituras, Javé, que faz uma aliança com o povo de Israel neste texto. Ele não deve ser adorado por meio de uma figura visível. O Deus invisível, ele é adorado em espírito e em verdade, conforme preceito claríssimo de nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João. O Evangelho dele, de Jesus, conforme escreveu João. Capítulo 4. A pergunta número 50 é a seguinte: o que exige o segundo mandamento? O segundo mandamento, a resposta, exige que recebamos, observemos e guardemos puros e íntegros todo o culto e ordenanças religiosas que Deus instituiu em sua palavra. O quarto aqui tá até meio bagunçado, que eu tô arrumando a estante aqui atrás.
Aí levanta tudo quanto é tipo de poeira. E ela entra na garganta. Vamos lá. O segundo mandamento exige que recebamos, observemos e guardemos puros e íntegros todo o culto e ordenanças religiosas que Deus instituiu em sua palavra. Devemos cultuar a Deus como Ele deseja ser cultuado. E Deus é extremamente, sobretudo no livro de Êxodo, de Levítico, do Deuteronômio, de Números, ele é muito detalhista na maneira como ele gostaria de ser adorado, e ele proíbe outras maneiras que vão além, que extrapolem aquilo que ele mesmo determina como orientação sua. De modo que em Deuteronômio capítulo 12, versículo 32, está escrito: tudo que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás nem diminuirás. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, está escrito: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O culto, ele deve ser, portanto, aquilo que Deus estabeleceu como premissa, como baliza, como regramento. Nada disso deve se extrapolar além daquilo. É o culto. O culto é a maneira como Deus se encontra com o seu povo. O seu povo aparece para ele para cultuar. Vejam, os irmãos, que essa liberdade de observar aquilo que Deus preceitua como regra de culto era proibido ao povo por causa do domínio de Faraó. Para que Israel tivesse a liberdade de seguir a lei de Deus, ele deveria, a nação israelita, deveria ser libertada do jugo de Faraó. Senão ela não poderia ter a liberdade de obedecer a Deus. Agora, note na pergunta número 51, e depois eu vou citar alguns versículos de outras passagens das Escrituras, o que proíbe o segundo mandamento? O segundo mandamento proíbe adorar a Deus por meio de imagens. Simples assim. O segundo mandamento proíbe adorar a Deus por meio de imagens ou de qualquer outra maneira não prescrita em sua palavra. Normalmente, a regra geral, ética, que nós observamos como, não vou dizer uma unanimidade, mas pelo menos uma presença expressiva, é que aquilo que a lei não proíbe, ela permite. Aquilo que a lei não proíbe, a lei permite. Do seu ponto de vista da ética e da moral cristã. Ou seja, nós não podemos criar um roteiro, um rol de pecados que vá além do que as Escrituras já disse o que é pecado, porque pecado é a transgressão da lei. Se a lei não proibiu, se a lei não disse que é pecado, então, como regra, não é pecado. Eu não consigo imaginar nesse momento nenhuma exceção a essa regra. Pode ser que eventualmente o irmão até me oriente em alguma outra ocasião, dizendo, eu consigo enxergar uma exceção, e aí eu posso aprender com você. Mas nesse momento eu não consigo imaginar uma exceção a essa regra. Pecado é a transgressão da lei. Se não transgrediu a lei, não é pecado. Logo, aquilo que a lei não proíbe, ela permite. Esse é o nosso entendimento da lei moral. Porém, ao tratar do culto, o regramento é diferente. Aquilo que a lei não exige, ela proíbe. E se ela proibir de forma taxativa, clara, expressa, como nós encontramos aqui, não faça imagem, não preste culto à imagem, não fale com ela, não renda homenagens a ela. Para nós, isso é claríssimo. Dentro da cultura, da tradição protestante, que é a nossa tradição, nós não enxergamos qualquer amparo que permita que Deus seja adorado por meio de um ícone, por meio de uma imagem, por meio de uma estátua, por mais bela, por mais interessante, por mais importante que tenha sido a pessoa, ou mesmo que aquela estátua, que aquela imagem tenha por objetivo transparecer ou ilustrar ou dar aso à imaginação de qualquer ser humano sobre qual seria a aparência de Jesus,
qual seria a aparência do Espírito Santo, qual seria a aparência do Pai, nós não encontramos nenhum amparo nas Escrituras que permita fazer qualquer uso de imagem para representar a divindade. Bom, nós só podemos adorar a divindade. Qualquer outra adoração, por mais que nós queiramos escolher palavras gregas que nos permitam trazer a ideia de uma homenagem que se presta acima dos homens, mas abaixo de Deus, para nós cai na mesma situação. É uma adoração proibida pelas Escrituras. Deus, e apenas Deus, pode receber a adoração, a veneração que se deve à divindade. Por isso está escrito, Atos 17, 29. Sendo, pois, a geração de Deus, escreve Paulo, ou melhor, declara Paulo, discursa o apóstolo Paulo, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. A divindade não é semelhante. E está escrito também em Deuteronômio, capítulo 4. Guardai, pois, cuidadosamente as vossas almas, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou do Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum volátil que voa pelo céu, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para o céu, e vendo o sol, a lua, as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, não seja seduzido a inclinar-se perante eles, e desculto aquelas coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Diz mais em Deuteronômio capítulo 12, versículos 30 ao versículo 32. Guarda-te que não te enlaces com imitá-las após terem sido destruídas diante de ti, as outras nações, que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo, assim como serviram essas nações aos seus deuses, do mesmo modo farei eu. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até os seus filhos e suas filhas queimaram com fogo aos seus deuses. Tudo que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. O que esse texto está dizendo? A forma como Deus deve ser adorado é aquela forma das Escrituras. Está proibido o uso de qualquer imagem para representar Deus, e qualquer ser humano ou anjo não pode ser adorado como divindade. Ou seja, você não pode se ajoelhar diante de qualquer ser humano e não pode se ajoelhar diante de qualquer estátua e não pode se ajoelhar diante dos anjos. Aliás, o próprio João, como apóstolo no livro de Apocalipse, em mais de uma ocasião, como que esquecido dos ensinamentos de Cristo, ou esquecido dos mandamentos do Êxodo, do Deuteronômio, ele se ajoelha para adorar anjos. E aí os anjos falam, não, você não pode nos adorar, eu sou conservo seu. Eu sou conservo seu. Essa, meus irmãos, é uma lição que precisa ser lembrada com bastante nitidez, com bastante clareza. E aí eu termino com a pergunta número 52. Quais são as razões anexas ao segundo mandamento? As razões anexas, ou seja, aquelas que se grudam, que permanecem juntas ao segundo mandamento, são a soberania de Deus sobre nós, a sua propriedade em nós e o zelo que ele tem pelo seu próprio culto. Olha o que dizem alguns textos das Escrituras. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Você quer saber como você pode adorar a Deus? Lê o livro dos Salmos. Veja como Deus era adorado no Antigo Testamento, veja como Deus é adorado no Novo Testamento. Note as palavras de Cristo a respeito da verdadeira adoração. Veja como Deus é adorado pela igreja primitiva em Atos dos Apóstolos, quando havia a abundância do Espírito Santo no meio da igreja. Não permita que hoje nós possamos aprender outras coisas para adorar a Deus que não tem amparo nas Escrituras.
Perceba que, inclusive, até o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, há pouco tempo atrás, retirou a imagem da pomba que existia no nosso símbolo, onde havia a sarça ardente e um símbolo de uma pomba descendo, representando a descida do Espírito Santo sobre a igreja. Perceba que nós não usamos mais este símbolo. Por quê? Porque não devemos representar a divindade com figura humana, inclusive aquelas que voam, os voláteis, que acabamos de ler do Deuteronômio. Deus é o nosso soberano, nós devemos adorá-lo como ele deseja, não como imagina os nossos pensamentos. O Salmo 45, versículo 11 diz: Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele. Nós aprendemos nas Escrituras que o nosso rei, o nosso Senhor, o nosso Deus, que é o nosso rei, nós somos sua propriedade. Por isso nós nos inclinamos diante dele como ele requer de nós. E ao final, em Êxodo 34, versículo 14, nós aprendemos: porque não adorarás outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Nós precisamos adorar o Senhor como Ele nos manda. Se Ele quisesse ser adorado por meio de imagens, se Ele quiséssemos que nós o adorássemos por meio de intermediários, Ele teria escrito na palavra dele, na Bíblia Sagrada. A Bíblia é a palavra de Deus. Como ele não fez, nós adoramos como ele prescreveu em sua palavra. Estando, portanto, proibido fazer imagens, nós não devemos fazer imagens de escultura, nós não fazemos pinturas, nós não adoramos a Deus, nós não abrimos nossos olhos para falar com Deus por meio de uma imagem. Nós até fechamos os nossos olhos, aqui é cultural, não é um preceito bíblico fechar o olho para orar, mas nós fechamos os nossos olhos para orar para que nenhuma imagem possa nos atrapalhar ou distrair, que a nossa mente seja completamente voltado ao Senhor. Dito isto, meus irmãos, nós estamos encerrando o nosso estudo bíblico. Normalmente, quando eu faço de forma gravada, faço um pouco mais rápido, até porque é um pouco mais difícil de manter a concentração, né, quando a gente não está ao vivo online conversando. Antes de encerrarmos, vamos, entretanto, fazer uma oração. Senhor, te agradecemos a tua palavra que estudamos, te agradecemos a vida da tua igreja, te agradecemos a vida do teu povo e pedimos que tu continues a abençoar a tua igreja, abençoar teu povo e faça-nos, ó Deus, que possamos te adorar em espírito e em verdade, como convém fazer. É a nossa oração, é o nosso pedido, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Até o nosso próximo encontro, permitindo Deus. Grupo discipulado dos adolescentes, 15 horas no sábado. Grupo de discipulado dos jovens, 20 horas no sábado. Escola dominical, às 9 horas no templo. Culto dominical, às 19h30 no templo. Guardamos vocês lá. Que Deus te abençoe.